Olá, estou de volta mais uma vez na companhia do jornalista Arno Kunzler e hoje nós estamos recebendo o vereador rondonense Dionir Luiz Briche, mais conhecido como Sargento Dionir. Sargento, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio para um bate-papo entre eu e o Arno. Vai tomar um cafezinho aqui e contar tudo para a gente, as novidades do Legislativo. Muito bom dia a vocês, é uma satisfação poder estar aqui, atender este convite de vocês para tirar as curiosidades de vocês, o nosso conhecimento que nós temos. Não soubemos ainda do assunto que vamos abordar, mas eu imagino que seja voltado a assuntos políticos, e eu acho que é pertinente que realmente a imprensa dê esta oportunidade e que os atuais ocupantes de cargos públicos tenham a oportunidade de se expressar aquilo que eles pensam, ou aquilo que eles pretendem trabalhar, ou aquilo que já foi feito. Arno, muito obrigado por esta oportunidade de nos convidar, de nos conceder este espaço aqui. Dionir, você está no seu primeiro mandato como vereador. Como é que está sendo? Superou as tuas expectativas? É aquilo que você imaginava ser vereador? Sim, eu sou um vereador de primeiro mandato. Quando nós vamos falar de expectativa, quando você está de fora e olha para um cenário político, você tem muitas ideias e muita vontade de trabalhar. Dentro das ideias, dentro daquilo que eu me propus a trabalhar, aquilo que eu me propus a defender para a nossa população rondonense, sim, eu consegui me manter nas ideias e a minha construção do meu trabalho está pautada e voltada exatamente naquilo que eu propus para o meu eleitor, para a população rondonense. Porém, muitas vezes, na vida pública, a gente encontra um dissabor, eu vou usar a palavra dissabor, é que na vida pública as obras e as ações, elas não andam como na vida privada. Nós, por exemplo, temos vontade hoje de tomar um sorvete. Nós vamos à sorveteria, pedimos o sorvete e pagamos e saímos com ele na mão. Consumimos no ato. As obras públicas e as ações públicas não são assim. Tem uma tratativa, tem uma burocracia, tem licitação, tem tomada de preço, tem recursos. E isto, por muitas vezes, inclusive atrasa o período das obras ou às vezes até inviabiliza uma ou outra obra. Esta é a grande realidade da vida pública que eu não sabia que tinha tantos entraves na vida pública. Mas no demais, eu como vereador estou satisfeito com o trabalho hoje que eu desenvolvo na Câmara de Vereadores para a nossa população. Vereador, você chegou na Câmara numa eleição surpreendente para muitos que não acompanhavam a tua projeção política, né? E logo foi se adonando de espaços importantes dentro da Câmara. Você provavelmente é um bom articulador político. E o que aconteceu na disputa da presidência da Câmara que você tinha colocado teu nome para a disputa e o teu nome não foi o escolhido pelo grupo? Quando fala você é um bom articulador político, já me disseram isso em outras oportunidades. Porém, a vida me ensinou que o autoelogio ele não serve para nenhum ser humano, ele não constrói nada. Então, se o senhor está me elogiando como um bom articulador político, muito obrigado pelo seu elogio e reconhecimento. Eu fiz apenas a minha parte, eu sou muito de dialogar. E assim que eu cheguei na Câmara, eu fui muito procurado e muito assediado. E num primeiro momento, inclusive, já no primeiro biênio, eu havia colocado meu nome à disposição para concorrer à presidência. E naquele momento, então, naquele cenário, estávamos em 3 candidatos. Sargento Dionir, Soldado Sauer e Pedro Halber para a presidência. E aí, o que faz parte da vida da política e não da politicagem, são sim as conversas e as articulações. E naquele momento entendemos que era importante ao grupo que nós elegêssemos o vereador Pedro como presidente e que eu ocupasse o cargo de secretário. E iniciamos um trabalho. Fizemos um trabalho bacana no primeiro biênio. E veio a oportunidade de disputar a presidência para o segundo biênio. Como eu já havia colocado o nome na primeira disposição, eu mais uma vez coloquei o nome à disposição e desta vez ficou Sargento Dionir e Soldado Sauer, os 2 principais candidatos, os quais disputaram a presidência da Câmara. O grupo político ao qual eu pertenço teve muita maturidade. E naquele momento, a conclusão que você chegou e a análise que você chegou, que este era o momento e a vez do Soldado Sauer. E eu já tinha afirmado isto ao grupo político, que se esta fosse a escolha e esta fosse a decisão, eu apenas iria respeitá-la. E que de fato eu respeitei, tanto é que a votação foi aberta, todos acompanharam e eu inclusive votei no Sauer.
Então, o meu comportamento foi este, e dentro do grupo a construção foi esta. Foi o grupo que apontou que o momento e que o nosso atual presidente deveria ser o Soldado Sauer. Fato. Você ficou satisfeito com a forma como a disputa ocorreu, pelo que deixou transparecer? Espera alguma coisa do Executivo para compensação para essa perda de espaço, vamos dizer assim, na Câmara de Vereadores? Não, Arno, não. Aí, se eu fizesse isso, daí eu faria parte de uma politicagem que justamente quando eu me propus a ser vereador, eu venho com a ideia de combater a politicagem. A boa política, sim, ela tem que ser feita. Mas a politicagem não, toma lá da cá, ou troca daqui, e assim, é mais público para quem está mais próximo de mim e do prefeito Márcio. Eu fui convidado no começo do ano passado, veja bem, no começo de 2022, eu fui convidado pelo prefeito Márcio Haber para ocupar o SAI. E eu não aceitei. Eu tenho os meus motivos, né, minhas opiniões, por que não aceitar o SAI? Então, se fosse para mim pegar um cargo, se fosse para mim fazer um troca, toma lá da cá alguma coisa, eu deveria ter aceitado lá. Então, não, Arne, eu não espero nada, não é isto que eu quero, não é isto que eu me propus. Não houve nenhum acordo político? Não há nenhum acordo em torno da eleição do Soldado Sauer à presidência da Câmara. Não. Há de minha parte, ao grupo, eu vou respeitar o que o grupo decidir. E de fato eu respeitei e votei. Mas em troca disso não há nada, não há um acordo, não há um combinado nenhum. Cada um vai seguir a sua vida política. Mas se for chamado para ser secretário nas próximas semanas ou nos próximos meses, tem predisposição de aceitar ou pretende cumprir o mandato de vereador até o final? Eu pretendo cumprir o meu mandato de vereador até o final. Por quê? Eu prometi isso para o meu eleitorado. Quando o Márcio me convida para eu assumir o SAI, foi justamente isso que eu expliquei para ele. Falei, Márcio, eu prometi para os meus eleitores que ele seria vereador. E eu quero permanecer na Câmara de Vereadores. Eu quero fazer meu trabalho na Câmara de Vereadores. Ah, mas e o futuro, Dionir? O futuro a Deus pertence. Numa próxima eleição, numa próxima construção, quando nós tivermos mais experiência na vida pública e tiver uma oportunidade, quem sabe podemos analisar e pensar. Mas neste momento, não. Neste momento eu quero seguir o meu mandato de vereador e quero concluir o meu mandato de vereador e buscar uma reeleição como vereador. É isto o meu planejamento. Semana passada esteve aqui o vereador Rafael, do PL, e aventou a possibilidade, não sei se a título de especulação ou se já é uma decisão tomada, que oportunamente você iria se filiar ao PL. Isso procede? O senhor tem essa predisposição? Veja bem, vamos lá. Desde o começo em que eu eleito fui, que eu, como policial militar da ativa, eu não me filio a partido político para participar de uma convenção e para disputar as eleições. Eu vou apenas na convenção. Eu fui na convenção do Democrata. Fui aceito, disputei as eleições e me elegi. Lembrando, então, que o meu cargo de vereador, ele pertence ao Democrata. O Democrata se fundiu com o PSL, que hoje recebe a denominação de União Brasil. Então, o meu cargo em tese, o meu cargo de vereador, pertence à União Brasil. Se eu trocar hoje de partido, posso sofrer uma ação e perder o meu mandato de vereador por infidelidade partidária. Eu terei que me filiar a algum partido na próxima janela partidária, que deve abrir entre o dia 1º e 3 de março de 2024 e deve se estender, se não me engano, até dia 6 de abril. Este é o período em que eu devo me filiar a alguém. Como eu chego na Câmara de Vereador e todos sabem que, em tese, eu estou sem partido, eu sou assediado por todos. Todos querem levar o Dionir para se filiar lá. Sim, houve uma conversa com o time, o pessoal do PL, e tanto é que na última eleição a deputado federal e estadual, eu fiz campanha, propus o meu apoio ao deputado Miqueleto e ao Fernando Jacobo. Então estivemos... Do PL. Ambos do PL. Ambos do PL. Estivemos no time do PL. Mas eu não fui o único. Teve outros do executivo, teve secretários, teve outros diretores, teve outros que compõem o governo do grupo do Márcio Haber, que também estiveram junto comigo no PL. Mas isto não quer dizer que há um acordo ou que nós selamos alguma coisa e que nós vamos nos filiar no PL. Mas que houve as conversas e que houve este apoio na última eleição, sim, isso é fato, houve. Mas a chance de você mudar de partido é praticamente certa. Vamos explorar isso mais um pouco. Agora há uma conversa muito latente
de que vai haver uma federalização entre o PP e o União Brasil. Como vai se denominar isto? Nós não soubemos ainda se vai haver uma denominação ou se cada um fica com a sua denominação. E aí, vamos lá, nós temos que analisar. Os vereadores de base do Márcio Haber são 6 que se elegeram pelo Democrata. Entende? Aonde que vai? Eu acho que isso não é uma conversa de grupo ainda. Até então nós somos liderados pelo prefeito Márcio Haber. Quem era o presidente do Democrata era o Márcio Haber. Quem vai tomar a frente disto? Como nós vamos conduzir esta conversa? Eu não tenho partido, os demais já têm. Para algum lugar nós vamos ter que ir. Para algum partido nós vamos ter que assinar, né? Então, aonde você vai assinar, Dionir? Hoje, eu não saberia te responder. Não, eu vou para tal partido. Não, isso não está sacramentado. Até porque nós mesmos, como democratas ou como União Brasil, não sabemos para onde nós vamos. Dionir, você já demonstrou um certo apetite por cargos maiores, como presidente da Câmara e tal, que acabou ficando em segundo plano pela escolha do grupo pelo soldado Sauer. E agora você está acompanhando as discussões para a escolha do candidato a prefeito e a vice na próxima eleição. Qual é o tamanho do teu apetite para participar dessa discussão e colocar teu nome dentro desse rol de nomes que hoje pleiteiam ou a vaga de prefeito ou a vice? Eu preciso me manter na coerência dos meus discursos. Quando eleito vereador e quando a imprensa lá atrás nos procurou para a primeira rodada de entrevistas, talvez eu fui o único vereador que fui bastante sincero e realmente falei a verdade. Naquele momento eu concedi uma entrevista e disse que todo vereador que se elege vereador, ele tem um desejo de ser o presidente da Câmara. E que todo vereador ou presidente da Câmara também tem a vontade de um dia ser prefeito do município. Isso eu disse lá atrás, não tem como retirar. Você mudou o pensamento, Dionir? Não, eu não mudei o pensamento. Fato é que a vida pública me ensinou que a gente precisa ter uma certa bagagem, a gente precisa se preparar para aquilo que você quer. Então hoje, Arno, o meu projeto eu busco uma reeleição como vereador. Não é pré-candidato. O meu trabalho vai ser voltado para buscar uma reeleição para vereador. Ah, mas Dionir, e se eles precisar de você? Se lá nos 47 do segundo tempo precisar de você? Sim, meu nome está à disposição. Eu, inclusive, acho que eu estou preparado para isso e tenho a coragem para isso. Muitos têm coragem, mas não estão preparados. Outros estão preparados, não têm coragem. Eu tenho coragem, estou preparado. Mas o meu foco não é esse. Meu foco não é entrar no limbo de vir aqui e falar, eu sou pré-candidato a prefeito. Não, meu foco não é esse. Meu foco é dizer. Tanto é que eu digo isso para os meus eleitores. O meu foco é buscar uma reeleição a vereador. Esse é meu trabalho. Meu trabalho está voltado para isso. Ah, mas vão precisar de você. Tudo bem, meu nome está à disposição. Precisar compor com o Dionir? Tudo bem, estou aqui à disposição. Dionir, você acha que o grupo está preparado politicamente para fazer essa escolha dentro de tantos nomes, de forma coesa e sair dessa escolha unido para enfrentar a campanha? Sim. O grupo tem bons nomes, o grupo está maduro para fazer esta escolha e o grupo vai fazer o sucessor. Você tem alguma preferência? Já que você não é candidato declarado ainda, você tem alguma preferência se é para ser vereador, empresário? Não, eu sou da construção. Sim, eu vou dar a minha parcela de contribuição na articulação e na construção de bastidores. Eu vou fazer isto e com muita ênfase. Voltando a dizer, eu sou pré-candidato a uma reeleição para vereador. Mas isto não vai dizer que eu nos bastidores não vou atuar e não vou ajudar a construir uma candidatura a prefeito. Mas veja bem, se mantendo dentro dos pilares aquilo que o grupo quer, não aquilo que o Dionir quer. Eu não posso dizer aqui, eu quero isto. Não, nós fizemos parte de um grupo, lembrando que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se você não está em grupo, não chega a lugar nenhum. Então nós vamos construir aquilo que o grupo achar melhor para Marechal Cândido Rondon. Mas o Dionir não tem uma personalidade de sempre dizer, tá bom, eu aceito outro. Uma hora tu vai ter que dizer, bom, eu quero ser, é a minha vez. Então, em que momento você imagina que você vai estar preparado para dizer, bom, agora é a minha vez de disputar a eleição? Como tudo na vida tem seu tempo certo, eu vou deixar o tempo cuidar das coisas. Vai vir o tempo em que será o meu tempo. Vai vir o tempo em que será a minha oportunidade. Isso é natural. É só aguardar. Mas você almeja ser prefeito de Marechal Rondon um dia? Como eu disse,
Eu fui talvez o vereador mais sincero e o primeiro, que lá no começo, no comecinho lá, 2021, quando concedeu a primeira entrevista, eu disse isso. Sim, eu tenho esta vontade e tenho esta pretensão, mas eu sei esperar o meu tempo. Com tantos pré-candidatos, vereadores, colegas seus, colocando o nome à disposição, você acredita que a chapa majoritária ela vai ser integrada pelo menos por um vereador? Com certeza, se é que talvez, nós estamos falando de uma construção, de um amadurecimento. Hoje o que está postado e desenhado é um empresário e um segundo nome está em aberto. Aventa-se a possibilidade de ser algum secretário ou de ser algum vereador. Porém, ao mesmo tempo que estamos distante do próximo pleito, não estamos distante, ele está ali. Já é campanha para o próximo prefeito, a Marechal Cândido Rondão. Mas nada impeça que o grupo venha construir e que seja prefeito e vice da Câmara. Como eu disse antes, bons nomes o nosso grupo tem. É uma questão do grupo trabalhar isto, sentar, conversar e sacramentar. Uma vez sacramentado, o grupo vai trabalhar pelo grupo. Isso é fato. Você acredita que a palavra final vai ser do prefeito Márcio ou que vai ser respeitada a opinião do grupo? Do grupo. A construção do grupo. Não adianta querer, como eu disse antes, não adianta eu querer impor a minha vontade. Se eu quiser impor a minha vontade, eu vou ser derrotado. Não é impor a vontade, é a construção. Política é construção. Se você não construir, não articular, não conversar, não chega a lugar nenhum. Você acha que todos do grupo pensam assim e tem essa convicção que você tem? Arno, eu não posso dizer o que eu acho dos outros, eu posso falar por mim. Eu preciso me manter eu comigo, eu Dionir. Eu não tenho problema com as minhas convicções e com as minhas opiniões. Os demais têm que se virar com as suas opiniões e com as suas convicções. Porque quando o grupo fica muito forte é muito bom, né? Talvez a história de Rondon não tenha talvez lá no passado algum momento em que um grupo político fosse tão consistente, tão forte como é o grupo liderado hoje pelo prefeito Márcio. Mas também tem suas complicações, porque tem muitos nomes bons e às vezes o nome bom não quer abrir mão da disputa em favor de alguém que supostamente ele acha que não é melhor do que ele. Volto a dizer, o grupo tem a oportunidade de escrever uma nova história em Marechal Cândido Rondon. Qual é a história de Marechal Cândido Rondon? Um grupo permanece 8, outro grupo permanece 8. Essa é a história cultural que Marechal Cândido Rondon tem. Nosso grupo político hoje tem a oportunidade de escrever uma nova história, de ficar 3 gestões. Esta é a oportunidade. O grupo precisa ter maturidade para isto. Quando alguém dentro do grupo, como o senhor disse, uma forte liderança, talvez não queira aceitar ceder para alguém, acho que neste momento é que entra nós, como articuladores, para ajudar. Articular, convencer, e aí acontece a construção. É disso que eu estou falando. Quando não se tem isto, de fato não se constrói. Quando eu deixo 2 se degladiarem, não é bom para o grupo. Então nós precisamos conversar e construir. Você acha que em Rondon vai se repetir algum dia um resultado tão expressivo como foram os últimos resultados das 2 campanhas do Márcio? Como eu disse, o futuro a Deus pertence. Não tem bola de cristal, não tem como prever o futuro e dizer que vai de novo ou não. Podemos ter um cenário político tão semelhante quanto o que nós tivemos no primeiro e no segundo. Vamos analisar um pouco a primeira campanha do Márcio Halber. Ele não era tão franco favorito e, com todo respeito, foi meu patrão no ano passado. O Elemar Lambert era um bom nome também. Perceba que os resultados, embora o Márcio ganhou com uma boa diferença, não foram tão distantes. No segundo pleito, a votação foi mais expressiva. Mas aí nós podemos apontar várias nuances. O outro grupo estava coeso? Não, não estava. O candidato que enfrentou o Márcio Halber tinha a mesma expressão que à época o Elemar Lambert tinha a mesma representação? Eu, Dionir, acho que não. O trabalho que o Márcio fez nos primeiros 4 anos refletiram para os votos na segunda? Sim. Então nós tivemos vários fatores para analisar o porquê desta expressiva votação para o Márcio Halber no segundo mandato.
Então não é um único fator só. E quando você afirma que vocês vão ganhar a próxima eleição, a que fatores você acredita isso? Na unidade do grupo, primeiro. Na união do grupo. A manutenção do grupo. Este é um fator primordial. O Arno agora há pouco disse. Se o grupo se manter... O grupo é forte. Se o grupo se manter coeso, não é difícil você fazer análise. Quem vai a campo buscar votos, além do candidato a prefeito e vice? São as chapas de vereadores. Então, nós hoje, se tu olhar os atuais vereadores que tem, permanecendo no grupo, são todos cabos eleitorais muito fortes para trabalhar. Este é um primeiro fator. Segundo fator, o trabalho, e aí de novo, eu não quero ser mal interpretado por gestões passadas, e eu não pretendo fazer isso. Eu quero falar desta gestão, ou deste governo Márcio Haber. Eu digo que eu participo dele porque na primeira campanha eu fui motorista e segurança do Márcio. Então eu me encontro neste grupo. E na segunda como vereador ajudando. O trabalho que está sendo feito e que será feito até o término da gestão do prefeito Márcio, com toda humildade, isto não foi feito ao longo da história de Marechal Cândido Rondon. Um trabalho de 8 anos, com tanto volume de obras que nós tivemos, isto na história de Rondon não teve, com todos os prefeitos somados juntos. E vamos lá, eu respeito. Vão dizer assim, Dionir, mas na época não tinha tanto orçamento, na época não tinha... Tudo bem, eu entendo tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que ao longo da história, desde que Marechal Cândido Rondon se emancipou, se nós puxarmos o histórico de obras e puxarmos o histórico do que foi feito nos 8 anos do governo Márcio Haber, não tem o que comparar. E isto é um dos fatores, vamos voltar à pergunta anterior, que deu esta votação, deu esta credibilidade para o Márcio nesta segunda eleição. E que vai ser um fator importante que o grupo vai poder usar para a próxima eleição. Na tua visão, vereador, a oposição hoje está mais forte ou está mais fragilizada do que estava na véspera da eleição anterior? Eu acho que tem algo antes de responder essa sua pergunta a ser analisado. Quem de fato é a oposição em Rondon hoje? Quem é de fato a oposição ao governo Márcio Haber? Quem é de fato? A própria oposição, como ela está? Ela está unida? Ela está coesa? Ou ela está fragilizada e dividida? Esta é a primeira pergunta a ser analisada. É a pergunta que eu lhe faço. Você acha que ela está fragilizada e dividida? O PP hoje, ele está com o governo. Está junto com o Márcio Haber. Claudinho ocupa um cargo importante da Proem dentro do governo Márcio Haber. Então, em tese, o PP está no governo. Mas, lhe pergunto de volta, todo o PP está no governo? Minha opinião particular, Dionir, minha opinião. Não. Todo o PP não está com o governo. E aí começa a outras perguntas. Quem é a oposição de fato? Ela está coesa ou não está? Ela está mais forte ou não? Não sei. Eu não estive junto com a oposição. Eu não conheço aquele time lá. Eu não conversei com aquele time. Eu não tive junto na construção da candidatura do candidato que enfrentou o Márcio Haber na vez passada. Eu não tive lá junto. Então eu não sei o quanto eles estavam, como estavam. E muito menos agora, né? Eu faço parte do... Então, assim, eu não estou conversando lá. Eu não sei como que eles estão. Para mim, seria, de forma muito precipitada, eu fazer uma afirmação. Mais forte ou mais fraco? Melhor ou menos... Não posso fazer isso. Vereador, um grupo político normalmente se organiza e se fortalece em torno de um nome. Um nome que é o líder, que vai disputar a eleição majoritária, ou a deputado, coisa assim. Você consegue identificar isso hoje na oposição? Não consigo identificar. Não farei isto apontar. Seria leviano de minha parte apontar um nome. Não o farei. Não estou convencido para apontar um nome. Seria muito leviano de minha parte. Ok. Vereador, nós já falamos sobre a questão da mudança partidária e você deixou no ar a possibilidade real de ir para o PL. Você foi um dos maiores defensores, vamos dizer assim, ou um grande defensor, que aqui tem muitos grandes defensores do Jair Bolsonaro no município e na região oeste do Paraná, em particular. Que análise você faz hoje do quadro político nacional? Eu ainda continuo achando que o nosso melhor presidente seria Jair Messias Bolsonaro.
Não mudei minhas convicções e não mudei minhas opiniões. Porém, fato é que há um presidente eleito que tomou posse e está governando o país. Isso é fato, nós não temos como fugir disso. Não adianta nós ficarmos lamentando nos cantos. Nós precisamos ir ao trabalho. Temos que continuar nosso trabalho aqui enquanto vereador, o Márcio enquanto prefeito, temos que continuar. O trabalho é o mesmo. Faça o seu aqui, busque recurso com o seu deputado estadual, busque recurso com o seu deputado federal. Mas o trabalho precisa continuar. Uma análise, num contexto geral, a nível de Brasil, este governo do presidente Lula. Eu vejo que velhas práticas do governo, eu não gosto muito da palavra esquerda e direita, mas o viés da esquerda e da direita, o viés então do governo Lula é um viés de esquerda. E voltaram-se velhas práticas que eles já tinham nos governos anteriores. Isto me preocupa. Esta conta vai vir de novo para nós pagar. Quando esta conta vai vir? Nós não sabemos. Daqui 1 ano, 2 ou 3 ou 4. Mas esta conta vai vir de novo para pagar. O país, o Brasil, na minha opinião, ele não quebra porque a vontade do povo brasileiro é muito grande de trabalhar. E o Brasil cresce na marra, pela vontade do seu povo, que seu povo tem de trabalhar e prosperar. A indústria, por mais que ela seja apertada, por mais que ela sofra, por mais que a margem dela é pequena, mas o nosso empresário brasileiro é muito coragem, ele é muito gigante, ele é muito corajoso, muito gigante, ele vai para cima. Mesmo que a margem seja extremamente apertada, a carga tributária seja extremamente alta, ele trabalha, ele produz, ele gera emprego, ele gera riqueza. E o nosso principal, o que me deixa chateado, né? Que assim, o nosso principal carro-chefe do PIB, o propulsor do Brasil, é o agro. E eu vejo assim, o governo assume e uma das primeiras coisas que ele faz, ele corta a verba, justamente os recursos que seriam destinados ao agro. Isto me preocupa. O agro vai parar? Não, o agro não vai parar. Mas a que custo? A que margem? E aí começa a se especular que a produção do agro vai ser taxada, vai ter impostos. Eu não acho totalmente incoerente que porque se alega-se então que a produção do agro é o único que não é taxado hoje no Brasil. Tudo bem, mas uma taxação coerente, que o agro suporte, porque o agro já paga uma conta muito cara. Os insumos hoje, se nós falarmos com nossos produtores, com nossos agricultores, o custo que hoje está inserido em cima dos insumos, dos químicos e das sementes, ele já é alto. E lá já está embutido uma alta carga tributária, assim como na venda do produto final. Então, este governo que está aqui, quando ele desdenha nas suas entrevistas e ele afirma que o Brasil não pode viver só de commodities, de soja e milho, me desculpa, ele não conhece a realidade do que é produzir soja e milho neste país. Ele não conhece a realidade, o que é commodity. Não que eu seja contra a industrialização. Muito pelo contrário, sou favorável que a gente sim, de fato, industrialize o nosso produto aqui e venda ele sim, exportado como produto final. Mas o mundo precisa de comida. O mundo depende hoje desta produção de soja e milho do Brasil, que é exportada, que são nossas commodities. Então, quando um governo desdenha disto, isto me preocupa. E quando corta recursos, que é justamente do agro, que é a nossa mola propulsora, que é a nossa alavanca do PIB, que é o agro, e corta estes recursos, isto me preocupa enquanto gestão. Só para não deixar passar batido, além de vereador, você tem uma iniciativa que certamente gostaria de compartilhar com seus eleitores, com seus amigos e com a comunidade rondonense da nossa região. Como é que está teu ensaio empresarial? Está a pleno vapor? Então, embora que ainda, vamos usar um termo, seja um bebê recém-nascido, e embora que a gente saiba de todas as dificuldades que hoje no Brasil é ser empresário, no ramo industrial, é no ramo onde é que nós estamos engatinhando, começando a investir, sim, temos algumas parcerias, estamos produzindo no município, temos sim o varejo também da venda e estamos nos preparando para fazer a ampliação de representação de produtos no município. Estamos apostando no município, investindo no município, queremos sim aqui gerar empregos, gerar rendas e está sendo uma experiência fantástica e importante. Um conhecimento adquirido algum tempo atrás no exterior,
Foi sim a nossa base, foi sim os pés no chão. A partir daí é que tomamos a coragem, a iniciativa de fazer o início de tudo isso que está sendo construído. Hoje esta empresa ela está sendo administrada pelo meu filho, pelo Dionir Júnior, é ele que cuida dela, mas sim, nos tempos em que temos tempo vago, ocioso, estamos lá apoiando, estamos buscando parceria, estamos buscando mais conhecimento, conhecer novos empresários do ramo para que a gente possa ampliar. Como iniciante na política, iniciante no ramo empresarial, o que você imagina que seja mais difícil? Dificuldade você encontra mais dentro, é que os interesses são diferentes. Se fosse eu olhar, Arno, pelo financeiro, eu jamais deveria estar na vida pública. Se eu for olhar pelo financeiro, eu deveria estar olhando pela minha empresa e deveria estar na vida privada. Eu de fato estou na vida pública, não é por interesse financeiro, não é por dinheiro, não é por cargo, não é por status. É por acreditar numa causa e fazer parte dela e querer fazer diferente para a nossa população. Dificuldades dentro da vida pública? Tem, mas são dificuldades diferentes porque elas têm aspectos diferentes. Os interesses na vida pública são uns, enquanto que os interesses na vida privada são outros. Então, dificuldades temos lá na vida privada, como eu disse antes. Hoje, uma grande dificuldade, vamos falar um pouco da vida privada. A grande dificuldade na vida privada hoje, e não é a minha empresa que está passando por isso, todos os empresários rondonenses, quer seja industriários ou quer seja do comércio varejista, passam pela mesma dificuldade. É a dificuldade da mão de obra. Todos passam por isso. Então, isso é uma dificuldade. Você tem a vontade de produzir, você investe em máquina, você investe num desenho, num projeto de um produto, e daí na hora de produzir, te falta a mão de obra que vai operar a máquina, a mão de obra que vai trabalhar para ti nas vendas. Falta isto. Temos uma alta carga tributária. Então, o Brasil carece urgente de uma reforma tributária. O Brasil, não é eu como vereador em Rondon, eu não consigo fazer isso, mas o Brasil precisa passar por isso, por uma reforma tributária. A carga tributária ela é altíssima, ela por vezes ela inviabiliza a indústria, ela dificulta, por exemplo, um produto meu chegar no estado do Maranhão. Ela dificulta, ele não chega, ele se torna inviável por causa da carga tributária. Então, tem lá essas dificuldades. Aqui na política tem as dificuldades? Tem, porque culturalmente nesse país, quando se fala em vida pública, os interesses, e aí eu vou generalizar, os interesses da comunidade ou da população em geral, por vezes o poder público não pode atender. Não é legal, não é lícito, não dá para fazer. E a população acha que dá. E essas são as grandes dificuldades que nós encontramos na vida pública. Vereador, de minha parte, estou muito satisfeito com a tua vinda, com a tua entrevista. Você demonstra ser uma pessoa inteligentíssima, de conceitos muito próprios, e tomara que você consiga aplicá-los na política, porque a política normalmente ela desvirtua muitas boas intenções, e tomara que você, dentro da tua linha de atuação e amparado por um grupo político forte, consiga fazer tudo o que você tem vontade de fazer na política e que seja bem sucedido como empresário também, porque isso é muito importante para o município. É isso, Sargento Dionir. Agradecemos por ter aceito o nosso convite. Foi um gostoso, agradável bate-papo sobre política, muito enriquecedor, por sinal. É isso, estamos sempre de portas abertas aqui para recebê-lo quando tiver um projeto aí na Câmara que precisa divulgar, que chegue ao conhecimento da nossa comunidade para ser debatido. Estamos aqui. Tudo bem? Arno, se me permite ainda, quando você coloca se manter e não se perder dentro da vida pública. Eu trago comigo um ensinamento de um guru de 2008. Para ter dinheiro, poder ou fama nesta vida, precisa estar preparado. E muito mais preparado para quando o dinheiro, a fama ou o poder acabar. Isso é fato. Então, quem me conheceu, Dionir, em 92, quando eu adentrei na empresa Trangiro de ônibus e fui cobrador, e quem me conhece hoje como vereador, sabe que o Dionir não mudou. Não foi o poder que eu tinha enquanto policial, ou o poder como vereador, ou a ascensão de recursos financeiros que fizeram eu mudar ou eu me perder. Não, eu continuo o mesmo Dionir. Mas gostaria de acrescentar, acho que o momento é oportuno, o que a população, a comunidade, por vezes, tem que fazer uma análise, tem que parar para pensar.
o que o seu vereador se propôs a fazer. Quais eram as ideias dele? Quais eram os projetos que ele tinha em campanha, que ele defendia? E o que de fato ele tem feito? Acompanhe o seu vereador. Veja se ele se manteve dentro daquilo que ele propôs. Os trabalhos que ele defende hoje são realmente aqueles? E ele está conseguindo fazer isso? Ele está sendo eficiente e eficaz na busca de recursos? Buscar recursos para que se concretize aquilo que você defendia? Ter essa articulação política junto ao prefeito, aos demais vereadores, para colocar em prática, para que aquilo que você prometeu para a população, que você iria lutar e brigar, para que isto de fato aconteça? Então, se eu buscar as minhas propostas, aquilo que eu me propus a defender, eu posso afirmar para vocês, em 60% a 70% está sendo feito, está sendo licitado, está sendo construído, e talvez eu chegue ao final do meu mandato, talvez uma ou outra não aconteça, mas vamos chegar bem próximo de 90% daquilo que eu me propus a defender ter sido feito. Aí sim eu vou dizer, eu estou satisfeito, que eu disse isto para o meu eleitor, que eu iria brigar por isto, que eu ia correr atrás disto, e de fato isto aconteceu. Aí eu vou me sentir realizado. Até lá, vamos trabalhar mais um pouco. E aqui começa, quando eu digo que eu vou buscar uma reeleição, aqui começam as ideias serem rascunhadas para defender para a próxima campanha, para um próximo mandato de vereador. Este é o vereador Sargento Dionir. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. O presente, você bem informado.